Mais um ciclo vai chegar ao fim com a chegada da lua minguante em Gêmeos, trazendo um período para reavaliações de conteúdos, reavaliação de informações, de processos comerciais, de ideias, com um foco mesmo em minguar, organizar e preparar o terreno para o eclipse solar. Então, é hora de fazer um processo de introspecção ativa, revisão de estratégias, reorganização de metas e muita atenção ao que precisa ser finalizado, ao que precisa ser encerrado antes que esse novo comece. A Lua também vai transitar da fase minguante em Gêmeos, que vai acontecer no dia 14 de setembro, para a fase de Lua nova em Virgem, que vai também acontecer em 21 de setembro, juntamente com o eclipse solar. E na semana de análise, ela vai percorrer o espaço zodiacal de Gêmeos a Virgem, trazendo energias para movimentar, para nutrir, para liderar e para aperfeiçoar empreendimentos e projetos. Seja muito bem-vindo a mais uma Astrovisão, esse nosso encontro aqui no canal para falarmos como o céu da semana pode te ajudar a decidir melhor e ter mais assertividade nas suas ações, tanto nos negócios quanto na sua vida. Lembrando, pessoal, que o objetivo aqui da Astrovisão é trazer um panorama geral da próxima semana, baseado em aspectos astrológicos para as oportunidades e desafios profissionais, abordando esse conceito de astrologia como ferramenta estratégica para os seus negócios, para a sua carreira. Se você é novo por aqui, esse canal é dedicado à astrologia, mas com esse foco na área empresarial, que é a minha área de especialização e atuação profissional. Meu nome é Patrícia Ungarelli, sou especialista em astrologia para negócios, trabalho com atendimentos astrológicos personalizados e consultorias empresariais e também sou formadora na escola online Harmonizar, onde eu ministro os cursos de formação básica em astrologia, o curso de especialização em astrologia empresarial, o grupo de supervisão para a prática e o programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos para o mercado de trabalho. Se você gostou da proposta aqui do meu canal, considere se inscrever. Aproveita então, já ativa aquele sininho aí das notificações para ser sempre avisado dos próximos vídeos. E se você quiser saber sobre todo esse panorama astrológico que eu preparei para impulsionar sua carreira, para impulsionar seus negócios, fica comigo até o final. Aproveita, já compartilha ali com aquele amigo, aquela amiga que você sabe que também vai gostar de saber como usar a astrologia de maneira estratégica. Bom, então o panorama geral aí da semana, eu faço sempre isso no início, uma síntese do que a gente vai ver. E a semana de análise é a semana que vai do dia 14 ao dia 20 de setembro. Lembrando que a Astrovisão sempre acontece aqui às quintas-feiras, justamente para a gente ter um tempo para poder ainda mudar alguma coisa na agenda ou até fazer o seu planejamento da próxima semana. Essa semana, então, de análise é marcada por uns bastidores bastante agitados e decisões bem importantes. Estamos, então, entre eclipses. Acabou de acontecer o eclipse lunar, vamos caminhar para o eclipse solar. No meio disso, temos essa finalização de ciclo com a lua minguante. Portanto, o céu pede essa introspecção, como eu falei antes, ativa, uma revisão das estratégias, reorganização das metas, preparação mesmo para o próximo ciclo que vai chegar e, lógico, muita atenção ao que precisa de fato ser eliminado, ser encerrado, ser diluído, dispersado, que isso tudo tem a ver com a qualidade geminiana dessa lua minguante, antes que esse novo chegue, antes que o novo comece, que é sempre um período muito propício para a nossa organização, o planejamento. Aliás, o melhor momento, lua nova, para o seu planejamento. Além disso, o céu já está aí anunciando as grandes viradas do domingo e da segunda, 21 e 29 de setembro. Vão ser as nossas dicas bônus aqui, que eu sempre deixo a dica bônus da outra semana ainda, com esse eclipse solar parcial e temos ainda outros desafios. Eu vou colocar para vocês o mapa também desse momento. E a gente tem aí a oposição de Sol-Saturno, temos o ingresso de Marte em Escorpião, temos também o Sol mudando de qualidade de signo, portanto, vai entrar no signo de Balança, que é o equinócio da primavera no hemisfério sul e do outono aqui no hemisfério norte.
alguns negócios em destaque. Eu coloco aqui alguma coisinha para vocês, mas no final aqui do vídeo, quando eu compartilho essa tela aqui com vocês, eu coloco sempre o mapa, que é a ferramenta que a gente usa aqui de análise, e também mostro mais informações. Então, um negócio em destaque por conta dessa lua mesmo, comunicação, as consultorias, as reorganizações, área de vendas, portanto, área comercial, mais até do que a área de vendas. Então, se você é dessas áreas de negócios que vão trabalhar e que trabalham com comunicação, tudo que envolve comunicação, educação, porque está envolvido bem com a questão geminiana, revisões, revisão editorial ou reestruturação de processos. Aproveitem aí as dicas que o céu está a seu favor. Bom, agora a gente viu aí um panorama bem sintetizado, bem resumido do que a gente tem pela semana. Agora sim a gente começa a mergulhar nas dicas astrológicas mais detalhadas de cada dia, focados mesmo em como você pode aplicar essa energia ao seu trabalho e ao seu negócio, que é o objetivo mesmo desse trabalho aqui da astrovisão. Mas antes da gente começar, eu deixo sempre aqui alguns avisos e eu tenho alguns avisos importantes, bem importantes, então já anota aí que temos aí o que temos pela frente. Essa astrovisão, eu vou dar uma pincelada de informações já do próximo eclipse, que seria tema da próxima astrovisão aí do dia 18 de setembro. Mas a próxima astrovisão não vai acontecer. Então, já vou deixar aqui algumas informações quando eu chegar aqui no final do vídeo, que eu vou abrir aí a tela para vocês, compartilhar, vou mostrar o mapa desse eclipse, que seria o tema da próxima. Então, não vamos ter a astrovisão do dia 18 de setembro. No entanto, você não vai ficar sem informações se você tiver lá no meu grupo VIP Astrologia para Negócios, o grupo do WhatsApp. Mas você precisa se inscrever ali, tá bom? Eu vou deixar o link para ir direto ali no WhatsApp. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado, vou deixar o link na descrição do vídeo, das informações que eu deixo sempre na descrição, e também vou deixar o link aqui no chat para você não ter dúvida e conseguir ir lá para o nosso grupo de trabalho, que é um grupo onde eu todo dia estou em contato com vocês. E depois aqui da Astrovisão, eu disponibilizo nesse grupo um material, um resumo de toda semana, com dicas, com informações. E se você está lá, você pode baixar esse material. Aliás, eu compartilho lá mesmo, disponibilizo o quadro de dicas que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu disponibilizo também esse resumo semanal. E apesar da Astrovisão não acontecer na próxima semana, quem estiver ali no grupo vai ter o material da semana, porque já está preparado e, portanto, já vai ser colocado ali no dia 18 de setembro. Então, você vai ter informações, mas precisa estar dentro do grupo. Bom, são as informações assim importantes e agora sim a gente vai vou fazer aí um resuminho. Outra coisa importante, eu sempre faço isso no início aqui, eu deixo um resuminho justamente para a gente poder treinar a ideia aqui do processo, né, gente? A gente precisa treinar a ideia de observar movimentos, e os movimentos não tem liga-desliga, como eu falo também sempre aqui. Não existe o liga-desliga, botão ligou, hoje é eclipse, amanhã não é eclipse mais. Não funciona dessa forma. Então, o treino disso é a gente fazer todas as quintas-feiras aqui a Astrovisão e eu poder depois fazer isso com vocês, que é esse resuminho aqui, até começar a análise da próxima semana, que é sim a semana aqui dessa Astrovisão. Então vamos lá começar a falar desse nosso resuminho e já começo com o dia de hoje, que é o dia que quem estava ali na Astrovisão passada já anotou, já tem agendado, já tem tudo certinho, que é um dia de lua de prosperidade, uma lua muito importante que traz fertilização para todas as nossas ações, desde que a gente coloque ali aquela intenção de amorosa, aquela intenção, aquela energia mesmo de desejo, de ver realizado coisas, de ver materializada coisas. E isso é a lua poderosa aí no signo de Touro, que eu chamo aqui de lua de prosperidade, porque ela está na melhor função, no melhor signo para a função que ela exerce, que é fertilizar. Então, temos aí o foco de questões financeiras, a valorização das conquistas, do momento profissional que a gente se encontra, das coisas que a gente faz todos os dias e das pequenas coisas também do nosso dia a dia. Depois, gente, temos aí amanhã.
temos um sexto de Sol com Júpiter, que também é um super aspecto, um aspecto de oportunidades, de crescimento com sabedoria, de decisões bem pautadas em conhecimentos. Então, generosidade, entusiasmo, positivismo, é um aspecto tudo de bom, trazendo boas oportunidades para a nossa vida e, portanto, um aspecto que se estende aí até o início da semana, que vai ser logo, logo aí já vou entrar nas informações da semana. Depois ainda temos um sexto de Mercúrio e Júpiter, que é um aspecto muito poderoso mesmo para as questões comerciais, para as relações, para networking, para expandir a nossa comunicação e, portanto, também expandir a nossa publicidade, a promoção, aspecto favorável à publicidade principalmente, tá? Então a comunicação fica fluídica, a gente tem visão ampliada, a gente tem acordos que trazem positividade, portanto, facilidade em fazer os acordos e principalmente em ser entendido pelo outro, que a comunicação fica, recebe um bom aspecto aí de Júpiter, que é o sexto. Então, bom para fazer as atividades dos dois astros, né? Assinar, publicar, divulgar, ensinar. O céu favorece as ideias também claras que têm impacto positivo. Mas eu vou fazer uma ressalva aqui, apesar do aspecto muito bom, estamos entre eclipses. Então já aconteceu um eclipse lunar no signo de Peixes. Vamos para o eclipse solar no signo de Virgem, que é um signo regido por Mercúrio. Então, vamos, assim, apesar dos aspectos bons que temos aí pela frente, pelo menos até o início da semana, tomar um pouquinho de cuidado exatamente com essa tomada de decisão. Eclipses, como eu falei, já falei antes, vou repetir hoje e vou também mostrar o mapa e vou trazer informações para vocês sobre isso. Os eclipses acontecem todo ano, não são eventos raros, não são coisas que acontecem uma vez a cada 50 anos. Todo ano temos, mas não é todo dia, não é que nem o movimento da Lua, que a cada 2 dias vai mudando de signo, portanto vai correndo o zodíaco várias vezes ao ano, ela faz esse movimento, não é isso. Então, quando eles acontecem, e aí a gente estuda, analisa o signo que acontece isso, a gente sempre tem ali uma notinha, eu pelo menos sempre trago aí para vocês, para os meus clientes também, para os alunos, a notinha de prestar um pouquinho de atenção, porque tem aí um simbolismo, sim, e é um simbolismo, na verdade, pelo fato da nossa memória, vamos pensar que é um simbolismo muito mais da nossa memória humana do que de qualquer outra coisa, de milhares de anos, que os eclipses, antes deles serem realmente entendidos, percebidos dessa forma, como hoje a gente percebe e entende, eles eram vistos como momentos de perigo, momentos que as pessoas não sabiam muito bem o que poderia acontecer. Então, gente, a gente traz essa memória. Então, o eclipse sempre traz aí uma tensão e, portanto, acaba sendo momentos de viradas, momentos de crises, com oportunidades, grandes oportunidades ali. Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado, não tomar grandes decisões nesses momentos de eclipse. E se for tomar grandes decisões, aquela mesma precaução que eu deixo aqui quando o Mercúrio está retrógrado. Olhar bem, analisar bem, buscar fontes, buscar informação, não fazer nada precipitado, não fazer nada de impulso, porque a gente sim vai estar sujeito à tomada de decisão equivocada ou sem aquela clareza necessária, porque eclipses são os momentos de sombra. Um astro oculta a luz do outro. Seria essa a ideia. Então a gente está falando de momentos de sombra, momentos que a nossa percepção, a nossa razão pode estar nublada, principalmente com esse que aconteceu agora num signo propício para acontecer essa nuvem em volta da nossa razão, do nosso senso de direcionamento. Então, que foi o signo de Peixes. Então vamos tomar esse cuidado, tá bom? Mas temos sim aspectos bem favoráveis. E aí, dia 13 temos também, então, um dia antes da gente começar aqui a análise. Portanto, os próximos dias, esse nosso resuminho tem aspectos bem positivos. E terminamos aqui o nosso resuminho com conjunção de Mercúrio e o Sol. Então, isso traz bastante clareza, alinhamento entre a nossa razão, a nossa mente e os nossos propósitos. A própria tomada de decisão é facilitada com o aspecto de Sol, Mercúrio em conjunção. Então é mesmo ideal aí para reuniões importantes, revisão das coisas, revisão dos contratos, um bom momento para a gente tomar uma decisão um pouquinho mais assentada naquilo que a gente quer mesmo, nas nossas ideias. Então, muito bem, agora sim, a gente vai ali entrar na semana de análise. A semana de análise a gente tem do dia 14 ao dia
21, né? 20, na verdade, eu vou dar as dicas bônus aqui do dia 21 e dia 22. Então, gente, vamos lá. Dia 14 iniciamos a semana e já iniciamos com toda esta força minguante da Lua. A fase minguante, gente, eu sempre coloco aqui para vocês como pano de fundo a fase lunar, que é dentro da nossa hierarquia aqui de tomada de decisão, de planejamento das nossas ações. A fase lunar é o que a gente vai observar primeiro. Lembra, viu, pessoal, que existe hierarquia de interpretação. Não é olhar qualquer aspecto no céu e já começar a interpretar. A gente precisa ter uma linha de raciocínio, uma linha de interpretação e uma hierarquia de interpretação. É aí a dificuldade das interpretações astrológicas. Então, se você é aluno, se você é estudante, se você estuda, com certeza você passa pela dificuldade, porque todos nós sempre passamos, de compilar esses dados todos, por exemplo, num mapa. Como é que a gente alinha isso? Como é que a gente, por onde começa? É a grande questão sempre, né? Por onde começa? Então, se a gente já tem uma metodologia, método, sistema, organização mental, fica tudo muito mais fácil. Vem estudar comigo, que eu aplico essa metodologia dentro das aulas e dentro do meu trabalho. Mas sim, aqui você precisa saber, você que está aqui comigo, que a gente tem essa hierarquia. E eu aplico isso com vocês toda semana, quando a gente analisa primeiro a fase lunar, antes de olhar aspecto que vai ter no céu, que não vai ter. Então, a fase lunar, que é o cenário de fundo, temos aí a lua minguante. Portanto, a gente está na finalização de um ciclo que começou lá atrás com a lua nova. Então, gente, lua minguante é a fase de recolhimento, sim, é a fase de introspecção, por isso que é sempre o momento que se recolhe e a gente começa a rever o ciclo todo. É excelente para a gente fazer balanço dentro dos negócios, é excelente para fazer balanço nesse período da lua minguante. A gente está mais alinhado às forças da natureza, mais alinhado aos ciclos da natureza, o que facilita muito todos os processos da vida aqui, quando a gente está alinhado com a natureza. Nós somos natureza. Então, fase de recolhimento, de síntese, de reflexão, de encerramento. É aquele momento que a gente vai ver o que vai jogar fora, o que não vai carregar para o próximo ciclo, o que de fato não deu nada certo. Então, por isso que é um momento bom de balanço nos nossos negócios. Melhor ainda, ver se teve lucro, se teve prejuízo, o que falhou, o que deu errado no ciclo que começa na lua nova. Portanto, a cada 30 dias nós temos isso. Nós temos uma oportunidade no céu de fazer este recolhimento e a gente está mais perto ali de compreender os erros. E o que acontece quando a gente compreende erros? A gente tem maior chance de aprender, ou seja, enraizar aprendizados, que é outra coisa muito forte da lua minguante. Aprender com os erros, não ter que repetir de novo ali, repete não sei quantas vezes o erro para aprender. A lua minguante traz essa força. Agora, num signo de Gêmeos, que é o signo que traz a regência mercuriana, portanto, uma ênfase no aprendizado, uma ênfase no raciocínio, uma ênfase na mente. Olha a grande oportunidade de aprender mesmo, de enraizar aprendizados e de eliminar Gêmeos, um signo mutável que facilita a dispersão, ou seja, facilita soltar as coisas. Signos mutáveis ajudam o processo de finalizar. Então, é uma força muito grande, realmente, de finalização. Então, lua minguante, que já traz na força na fase de eliminar, num signo que ajuda a eliminar. Então, a dica prática aí, reduza o seu ruído, reduza esse monte de informação que você tem, que você vai buscando, e é canal aqui, enfim, às vezes a quantidade de informação traz também confusão, muita confusão. E com isso a gente não aprende, a gente não consegue saber exatamente. Então, é um bom momento para reduzir todo esse ruído, principalmente aqui nas redes sociais, e selecionar ideias, aquilo que de fato importa, aquilo que de fato faz você crescer, aquilo que de fato tem a ver com você. Ainda bem que temos aí um ambiente com muita possibilidade e cada um vai se alinhando com aquilo que tem a ver com você. Se você está aqui comigo, você de alguma forma se alinha ao meu propósito aqui, ao meu objetivo, à minha energia, à minha forma. Então, esses alinhamentos são muito importantes para a gente não ficar acumulando um monte de informação não útil, não prática, que não vai levar a nada, e com isso ocupando espaço aí na sua mente para não entrar as coisas boas e novas que precisam entrar. Então, todo esse processo de limpeza
a gente está muito favorecido, já iniciamos a semana com isso. Então, foca no essencial, ou pelo menos em coisas, já que Gêmeos, difícil focar numa única coisa, então seleciona aí coisas que são realmente importantes, vai eliminando tudo aquilo que está lá da metade para o final da sua grande lista. E fica com aquilo que está no começo da sua lista, que de fato vão ser as coisas importantes. Então, reveja as suas tarefas, as suas propostas, principalmente propostas que não deram certo antes. Talvez seja o momento de pegar tudo isso de novo, rever, reestruturar aqui a comunicação, a forma de falar, a forma de escrever, tudo isso. As dinâmicas de trocas, as negociações. Veja tudo isso fazendo esse grande balanço com o seu negócio, com a sua carreira. E toma aí um cuidado com a dispersão, porque nessa ênfase aí de limpeza, nessa ênfase de revisão, a gente também pode se perder em tudo que a gente tem, tudo que a gente guarda. Então, lembra que você está numa tarefa de restringir, numa tarefa de eliminar coisas. Então, tem que escolher coisas que vão ser jogadas, que não vão para o próximo ciclo, porque não deram certo nesse. Então, a gente vai ter essa clareza mental de saber isso. Dia 16 de setembro, a gente tem um aspecto bem legal, um sextil de Vênus-Marte, onde temos o foco aí em harmonia entre o desejo e a ação, aquilo que a gente deseja e de fato aquilo que a gente conquista, aquilo que a gente gosta, mas de fato aquilo que a gente faz, porque pode haver uma grande diferença entre aquilo que você está desejando e aquilo que de fato você se move para buscar. Então, isso, o acordo, a oportunidade entre Vênus e Marte traz isso. Traz uma facilidade em aquilo que você está querendo, desejando, valorizando, você de fato ter força para buscar aquilo e não outra coisa. O sexto traz oportunidade para isso. E as ações acabam sendo mais diplomáticas, mais estéticas e mais harmoniosas. Então, alinhe a sua estratégia com a sua imagem. Essa é uma dica prática para esse aspecto, que é um ótimo dia mesmo para você refinar essa identidade visual com as propostas de valor. Ou seja, sua atitude empreendedora com aquilo que você está mostrando, despertando e até atraindo para você. Dia 17 de setembro, a gente tem a oposição de Mercúrio e Saturno. Isso vai estar lá no mapa quando eu abrir aqui a tela e vou compartilhar, vai estar lá, vou mostrar isso para vocês, porque também vai fazer parte do ciclo que a gente está agora, minguante, lua nova, vai estar ali esse aspecto. Lembra, pessoal, não temos botão de liga, desliga. Como isso é importante, gente, como isso é importante para a gente compreender como usar. Minha proposta aqui com vocês é passar essa ideia para vocês, como usar a astrologia de maneira estratégica, ou seja, de uma maneira que a gente entenda a informação que está ali disponível no céu para todo mundo, como a gente aplica, e aí é uma passagem de teoria para uma prática. Mas nessa passagem de teoria para a prática, e a gente aqui trabalha com foco em negócios, em trabalho, onde você vai planejar ações, portanto, você vai ver o dia bom para fazer coisas, você vai eliminar dias que não são tão bons para aquelas questões, ou seja, pela informação astrológica. É muito importante que você compreenda a ideia de processo de diminuição de luz, aumento de luz. Então, botão liga, desliga não tem. Eu trago aqui os aspectos exatos para você ter uma noção de que naquele dia a força daquele aspecto, ou seja, a força daquela informação é maior. Mas no dia seguinte continua. E vai continuar até realmente o aspecto deixar de existir. A gente tem uma questão de orbe entre, entre os aspectos, ou seja, um pouco para frente, um pouco para trás. É um espaço mesmo, tá? Um espaço ali, como se fosse um espaço de manobra, de flexibilidade, tá bom? Tenha isso em mente, que as suas decisões vão ser mais acertadas. E a minha ideia é essa aqui mesmo, que você consiga ter decisões mais acertadas e, portanto, melhores resultados. Porque é para isso, a informação serve para isso, para você ter melhores resultados nessas suas escolhas, naquilo que você escolhe ao longo da sua vida. Então, não leve aí para o pessoal essa questão do Mercúrio e Saturno. É um aspecto que pode trazer barreiras, pode trazer uma comunicação um pouquinho mais dura, um pouquinho mais crítica, um pouquinho mais cética, um pouquinho mais pessimista, né? Então, confrontos com a realidade pode acontecer também. A dica é não levar muito para o pessoal, compreender que às vezes não depende de você muitas coisas, então não dá para controlar. Então, não dá também para a gente se irritar tanto com algumas questões e ter uma comunicação mais dura se aquilo não está de fato dependendo
da sua ação e às vezes nem da ação de quem você está se relacionando. São fatores externos e é uma questão que a gente não consegue fazer muita coisa. Então, reflita aí antes de você responder. Ajuste a sua promessa com o senso de realidade, mas não deixe isso também ficar uma coisa muito pessimista, porque é uma possibilidade. Então, é isso, é uma dureza, né? O Mercúrio e Saturno traz uma dureza, uma rigidez, às vezes até mental, de entendimento das coisas. Então, pode haver uma teimosia, uma inflexibilidade, e isso dificulta todos os trâmites, dificulta as negociações, dificulta o ir e vir. Então, tomar cuidado aí no dia 17 de setembro. Dia 18 de setembro, a gente tem Mercúrio ingressando num signo de Balança, até então estava no signo de Virgem, ele muda de signo, muda de qualidade, e aí traz um pouco mais de diplomacia, de negociações melhores, de uma escuta mais estratégica. Mas lembra, o aspecto Mercúrio-Saturno está ainda ali. Não é que dia 18 mudou e ele não existe mais. Mercúrio muda de signo, traz então uma qualidade mais diplomática, isso é ótimo para a questão de dureza e de rigidez de Mercúrio e Saturno, mas o aspecto Mercúrio e Saturno está ali. Dia 18, a gente tem a oposição de Mercúrio e Netuno. Mercúrio oposto a Saturno, como Saturno e Netuno estão bem pertinho ali, caminhando bem juntinhos no céu, todos os aspectos que acontecem com Saturno vai acontecer também com o Netuno. Ou ao contrário, tudo que Saturno faz, Netuno está fazendo também. Então, o aspecto de Mercúrio, Netuno. E aí a gente tem um pouco de risco aí de confusão, dispersão de energia, ilusões mesmo. A questão da comunicação pode ficar bastante assim confusa, auto-engano, a ilusão. Então eu falei, mas eu achei que a pessoa entendeu, mas aí a pessoa não entendeu, mas eu deduzi que a pessoa entendeu e já reagi achando, aí o outro também fez que entendeu. Sabe quando a gente vive um processo meio de confusão? Confusão. Então, se você me falasse assim, você que está marcando aí sua reunião, nesses dias, vou fazer uma reunião onde a gente precisa ter muita clareza das coisas. Não é o melhor dia. Mercúrio oposto a Netuno não traz o melhor dia para a gente ter esses discernimentos ou essa clareza. Mas é muito bom, por exemplo, para a gente trazer fluidez das ideias mais utópicas, por exemplo, da imaginação, deixar a imaginação solta, deixar ela. O brainstorming, por exemplo, é muito bom, reuniões onde tem esse aspecto, porque a gente fica com menos rigidez nesse sentido, Mercúrio, Netuno, e deixa a mente viajar um pouco na maionese. Seria isso, deixa a mente, então, assimilar coisas que podem nunca se concretizar, mas é um bom exercício mental para isso. Mas entenda que se o objetivo da sua ação, do seu planejamento é ter muita clareza, não é o melhor dia. Dia 19, a gente já tem Mercúrio envolvido novamente aí em bons aspectos. Então, a gente tem um trígono de Mercúrio e Urano, a gente tem trígono de Mercúrio e Plutão, e a gente tem um ingresso de Vênus em Virgem. Esses trígonos de Mercúrio já mudam muito a qualidade dos aspectos anteriores, mudam mesmo. Então, traz uma inovação, traz uma mente ágil, traz uma mente criativa, faz a gente entender melhor as estratégias, criar estratégias muito poderosas mesmo e insights. Então a gente fica mais suscetível a ter bons insights e, portanto, originalidade. Aí entra solução de problemas, criatividade para resolver coisas, uma comunicação mais ligada à intuição de Mercúrio Urano. Então a dica é excelente mesmo dia para se reposicionar na sua comunicação. Aí sim, uma reunião é ótima, principalmente reunião que precisa de inovação nas soluções. Sabe quando aquele problema está persistindo e ninguém resolve, ninguém consegue trazer uma dica ou uma informação mais diferenciada? Então esse é o bom dia para isso, né? Fazer ajustes táticos, redefinir, por exemplo, estilo com uma certa discrição, com certa inteligência. Então, esse é um dia muito bom para isso. E Vênus ingressando em Virgem traz um senso mais crítico mesmo. Faz a gente compreender melhor alguns pequenos detalhes naquelas relações que a gente está analisando. Faz a gente descobrir defeitos aonde a gente precisa descobrir, no campo, principalmente no campo relacional, que é o campo venusiano. Aí temos o dia 20. Aí no dia 20, pessoal, que é o dia, é o sábado, ou seja, um dia antes da gente ter aqui o eclipse, né? Que é no domingo, dia 21. Então, a gente tem a quadratura de Vênus-Urano. Então, o dia que antecede o eclipse já é um dia de atenção, um dia que a gente precisa aí ter um pouquinho de atenção, também no campo das relações,
principalmente com os imprevistos, com ruptura. Rupturas de contratos, rupturas de parcerias, rupturas de relacionamento. É uma tendência isso, não significa que acontece, é uma tendência. Então, por exemplo, se você está de fato precisando finalizar, romper uma situação, é uma energia ótima, porque ajuda a ter mais, até mais ousadia, mais coragem de fazer isso rápido, sem ficar ali em dramas, em situações emocionais, de uma forma mais rápida. No entanto, se você não está buscando esse tipo de função, de objetivo, tem que tomar cuidado para que esse dia não seja um dia propício para criar um problema ali. E depois a gente faz o movimento e se arrepende logo seguinte. Já terminou o aspecto, já estamos se arrependendo disso. Então, tome cuidado com essa energia mesmo de imprevisto, de viradas, porque é uma quadratura, portanto, é um desafio. Então, a dica é cuidado com os impulsos, aquela vontade de romper tudo, virar a mesa, jogar tudo para o alto, acabar a história, fazer ali uma DR com o seu relacionamento nesse dia, a probabilidade é de chegar no fim nesse dia. E depois, uma semana depois, se arrepende. Então, reavalia aí os padrões afetivos, os estéticos, os padrões de harmonia, o que que não está muito equilibrado nessas relações. E aí entra no campo pessoal ou profissional, que aí no profissional entra também questões financeiras e faz essa reavaliação com base na questão da liberdade, o quanto você está conseguindo, dentro dessa parceria, dentro dessa sociedade, ter o seu próprio espaço ou não. Se a sua parceria, se a sua sociedade, se o seu casamento, tudo isso está envolvido, são relações, podem ser do ponto de vista pessoal ou profissional. Então, avalie, antes de tomar qualquer decisão no impulso, primeiro entenda essa questão do espaço, da liberdade, porque esse aspecto da quadratura traz bastante tendência a uma necessidade maior de liberdade. Então, a nossa sensação, quando a gente está diante desses aspectos, é que aquela relação aprisiona, aquele sócio não deixa a gente fazer nada. Essa é a sensação. Pode não ser a realidade. Tá vendo? Porque precisa tomar um pouco de cuidado e compreender como o aspecto pode se manifestar. Então, uma forma de manifestação dessa quadratura é a gente achar ou perceber, já que a gente está na influência ali, na tendência, de que aquela relação, aquela sociedade não está deixando você existir, não está deixando você, não tem espaço. E às vezes não é bem isso. Às vezes é aquele momento específico que está acontecendo alguma coisa e a sua tolerância foi lá para baixo, portanto, tolerância zero. A sua vontade de resolver aquilo também foi lá para baixo, porque esse é um aspecto que dificulta a harmonia, ou seja, dificulta a ponderação. Dificulta, não é um aspecto que facilita a ponderação. Então, o que acaba acontecendo se a gente está diante disso? A gente acha que o outro é o problema, o outro é o culpado, a relação é o problema. Então, elimina. A tendência é vamos romper, eliminar, acabar, não está me fazendo bem. Se a gente espera um pouco antes de uma tomada de decisão e avalia primeiro a situação, já que a quadratura também traz um choque de energia, então também fica fácil sentir, perceber, às vezes até se reflete coisas mesmo, mostra mesmo, põe para fora coisas. Então, melhor seria a gente observar primeiro. E se a gente está diante ainda de um eclipse solar no dia seguinte, mais um motivo, pessoal, mais um motivo para a gente, de fato, não tomar nenhuma decisão na base do impulso mesmo com esse aspecto de Vênus-Urano. Espera um pouquinho, deixa primeiro vir, né, aquela informação toda, deixa passar essa situação. Se a questão é essa, agora, se você já vem buscando, já avaliou isso em outros ciclos, já avaliou tudo isso em outros ciclos e não está tendo a coragem de fazer o que você já decidiu antes, aí é um bom momento. Entendem como é que a gente faz? É o mesmo aspecto, tá no céu para todo mundo, mas são objetivos diferentes daquilo que a gente quer realizar. E se a gente aqui está trabalhando com astrologia, estamos trabalhando com a relação do céu com a terra e vice-versa. Então, não é só um lado, não é só olhar o que está no céu, é entender como você toma decisões aqui diante disso. E aí a gente tem o eclipse. Para falar dele, eu vou compartilhar a tela. Primeiro eu vou falar da lua minguante, mostrar tudo isso que eu falei no mapa da lua minguante, e depois eu vou avançar um pouco com essas informações, mostrando esse mapa que seria para a nossa astrovisão da semana que vem, que não vai ter. Ok? Então vamos fazer isso para vocês poderem ter essas informações na tela com o programa que fica mais visual, fica mais interessante. Então vamos aqui mostrar o mapa aqui da Lua
da quadratura, né? O mapa, ou seja, a lua da minguante. Então a gente tem a lua. Eu vou mostrar esse movimento. Se você me acompanhou toda semana aqui, você viu que começamos com esse movimento, né? A gente está finalizando, então a gente inicia sempre com o movimento Sol junto com a Lua, é a lunação. Depois a gente tem a Lua, que é mais rápido, vai andando ao longo do seu ciclo e vai fazendo a quadratura crescente, que é a Lua crescente, a oposição que acabou de acontecer, que foi aqui no signo de Peixes, portanto, fazendo essa oposição ao Sol, também um eclipse lunar. Nesse caso, foi o nosso primeiro eclipse do segundo semestre, foi um eclipse lunar, eclipse de lua cheia. A Lua caminhou e vai chegar, nesse momento ela está aqui em Touro, nesse signo de Touro, e vai chegar no signo de Gêmeos, para fazer então isso aqui no dia 14 de setembro. Então a gente ainda não chegou nesse momento, mas já estamos caminhando e, portanto, logo aí na força dessa lua crescente em Gêmeos. Aqui, pessoal, vocês já observam, eu falei que eu ia mostrar e apontar para vocês. Nesse mapa já está acontecendo aquela oposição de Mercúrio com Saturno, do Sol logo mais, vocês vão ver que no mapa da Lua Nova, de fato, já acontece isso aqui, a oposição, porque no céu temos Netuno junto com Saturno. Então, os aspectos que eles fazem com os astros vão acontecer sempre em dupla, vai acontecer sempre os dois fazendo. A distância deles é muito pequena por enquanto, então eles vão fazer praticamente os mesmos aspectos. Então, aqui é o cuidado da comunicação, é uma lua minguante que trata dos assuntos de comunicação, de como falar, de troca de ideias, de entendimento, de seleção de conteúdo. Então, você, produtor de conteúdo, ou você que trabalha com alguém, você tem seu próprio negócio e você tem alguém que faz a sua produção de conteúdo, então, é uma semana muito boa para selecionar os melhores conteúdos, portanto, fazer aquele balanço que eu falei no início, o balanço, o que que funcionou e o que não funcionou. E o que não deu muito certo, não levar adiante para o próximo ciclo. Pegar aquilo que deu muito certo e refinar para o próximo ciclo, de lua nova em Virgem, lua nova, eclipse. Refinar aquilo, aperfeiçoar o que funcionou, em vez de pegar aquilo que não deu muito certo e tentar resolver aquilo que não deu muito certo. Então, é uma dica para já juntar essa lua minguante em Gêmeos e a lua nova, iniciando o novo ciclo, que também é um eclipse. Então, faz esse balanço aí com o seu produtor de conteúdo, ou você que trabalha com isso, faz esse balanço com os seus clientes, com todos os seus clientes, porque é um tema muito forte para isso. Outro tema importante, a outra área de negócio que é importante é todo mundo que trabalha com comunicação. Então, entre os jornalistas, entre os editores, todo mundo que trabalha nesse campo de livros, de conhecimento, de informação, de aulas também. Vamos pensar também que Gêmeos é um signo de passagem de informação, então também está ligado a isso. É outra área que vai ser beneficiada com uma boa revisão. Então, uma boa função de lua minguante. E todas as áreas que trabalham mesmo com isso. Então, empresas que fazem reestruturação de negócios, empresas que fazem é, reedições, empresa que trabalha com reorganizações de processos, por exemplo, já que a gente também está falando de gêmeos no sentido mercuriano, que é processos, organização. Então, tudo isso, gente, está favorecido até por essa lua minguante em Gêmeos e a próxima que é em Virgem. Dois signos que são signos regidos por Mercúrio, o planeta que rege tudo isso que eu falei até agora. Então, aqui a gente tem esse quadro, esse quadro mostrando, né, a oposição, mas também temos ali todos os aspectos que eu falei estão aqui marcados. A gente tem aqui o Sol com o Júpiter, a gente tem Vênus fazendo bom aspecto Marte. Lembra que eu falei desse bom aspecto aqui? A gente tem também o Mercúrio fazendo o aspecto com Júpiter também. Então, o Sol e Mercúrio, os dois estão juntos, portanto, ambos estão fazendo aquele bom aspecto com Júpiter essa semana. E já está fazendo agora, nesse resuminho que eu passei para vocês, e vai entrar a semana que vem já também com esses bons aspectos. Agora, pessoal, para adiantar então e prometer aquilo, cumprir aquilo que eu prometi lá no começo, vou trazer o mapa do eclipse para vocês poderem primeiro entender mesmo como que é o movimento, que assim a gente vê lua minguante e já passa para a lua nova do eclipse.
e os aspectos que estão envolvidos por conta da astrovisão do dia 18 de setembro, que não vai acontecer, porque estou em recesso de férias, tá bom, gente? Então, não vai ter a astrovisão. Então, vamos lá, que eu vou passar vou compartilhar com vocês esse mapa. Muito bem, então, pessoal, aqui tá o mapa. Então, vamos entender essa questão. Então, eu mostrei para vocês, agora há pouco, o mapa da lua minguante, ou seja, a gente tinha a lua aqui no signo de Gêmeos, fazendo aqui o aspecto vermelhinho, aqui pequeno, aqui esse traço pequeno, que é a quadratura, portanto, a lua minguante. A lua vai caminhar e lá no dia 21 ela vai, então a nossa dica bônus aqui no dia 21 ela vai se juntar ao Sol ali no último grau, portanto, tá vendo aqui, gente? 29 graus 05, ou seja, o último grau do signo de Gêmeos, tanto que nesse mesmo dia ela já muda de signo, ela já entra no signo de Balança. E aí já começa uma nova trajetória, mas aqui o eclipse, que esta lua nova, desculpa, é marcada por um eclipse solar e, portanto, é um mapa de lua nova. O mapa de lua nova, gente, já anota aí que é uma informação bem importante. É um mapa, e eu já falei isso, eu falo sempre quando temos aí lua nova. Lua nova é o período de planejamento do mês inteiro. Então, quando a gente analisa aqui a semana, toda semana eu trago a astrovisão para vocês, mas quando a astrovisão tem a ver com a lua nova, e isso então é a informação que está valendo para outra semana, semana do dia 22, na verdade 21, até o final do mês, até 28, é a última semana ali de setembro. Essa semana, ela é marcada por esse mapa, ou seja, é um mapa que podemos usar para aquela semana. Mas a lua nova é o mapa, é a ferramenta que a gente usa também para o mês inteiro, porque a lunação, o mapa de lunação é um mapa de marcador de tempo, é um marcador para o período do ciclo. E como o ciclo começa com a lua nova, lua crescente, cheia e minguante, a gente tem um marcador de tempo. Então, é uma ferramenta muito útil para o planejamento, muito útil mesmo. E, portanto, eu estou trazendo essas informações e já deixando aqui para vocês, porque assim vocês já vão ter essa ideia de que é um mapa que pode ser usado para o mês inteiro. Para o mês inteiro que eu falo é o mês lunar, tá, gente? É o mês que começa com a lua nova e vai até a outra lua nova, tá bom? Não é um mês oficial, o mês começa dia 1º de outubro e vai até o dia 31. Não é. É o mês lunar, que é como a gente se baseia aqui nas nossas tarefas, nas nossas ações de negócios, com o ciclo lunar. Tá bom, gente? Por isso que pega aí essa informação também, que é importante. Senão eu vou estar falando aqui de um ciclo de um mês e você está com a referência de um mês de calendário. Não, a gente está falando de um mês lunar, começando ali com a lua nova. Então, esse mapa, ele traz desafios. Então, se a gente olhar, ele traz os desafios das oposições mesmo. Então, é um eclipse que traz ali Saturno, traz Netuno fazendo essa oposição ao eclipse, na verdade, né? Então, não pegando só o Sol e a Lua, mas Mercúrio que está junto também. Então, a gente tem uma necessidade aí de fazer uma revisão agora, no período de Lua minguante, muito grande por conta desse mapa é que a lua minguante agora em Gêmeos ficou com uma ênfase tão grande de fazer uma revisão mesmo daqueles conteúdos que você precisa eliminar de vez. E isso envolve também, gente, não só o conteúdo, mas pessoas que você segue, canais, informações. Traga um senso de maior utilidade para a sua vida, para a gente não perder tanto tempo como a gente perde com informações, e às vezes até informações falsas, como a gente se confunde com fake news aí. Então, é um período muito bom para fazer ali uma limpa disso daí, na lua minguante que a gente está agora, porque o eclipse também tem uma ênfase um pouco nessa reestruturação de conhecimentos. Esse é um ponto importante. Outra coisa é a informação, a ressalva que eu já fiz antes, e aí eu deixo essa recomendação, que é um período ali, essa semana, a última semana, que tem que tomar sim cuidado com as decisões muito importantes. Então não vamos tomar decisões no dia 21 de setembro, aquela decisão de vida, num dia de eclipse. Só um pouquinho de cuidado. Não é que você não pode fazer, a gente pode fazer, lógico que pode. Mas se a gente está usando essa
dinâmica aqui de usar o céu a nosso favor para melhorar as nossas escolhas, então vamos tomar cuidado quando o céu traz essa informação, esse desafio, tá bom? Então é aquele momento de um cuidado, porque a gente está ou muito cético com algumas coisas e por isso você pode deixar oportunidades visionárias por conta de um ceticismo muito grande, ou ao contrário, a gente está com uma ilusão muito grande, deixando de funcionar esse Saturno que põe o pé no chão e, portanto, a gente pode tomar decisões equivocadas. O que agrava isso é o fato de ser um eclipse. Sendo um eclipse, a gente tem mesmo a recomendação de tomar cuidado com as decisões. Mercúrio envolvido com as assinaturas, então. Então, olha como juntou informações. Eclipse, normalmente, a gente toma cuidado com as assinaturas e decisões importantes. Isso é um ponto. Qualquer eclipse. A oposição de Saturno-Mercúrio também vai dar a informação que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a nossa, com a nossa informação, com a comunicação e, portanto, com as nossas assinaturas também, com aquilo que a gente se compromete, com as responsabilidades que a gente assume. O Sol oposto a Saturno também traz essa informação. O Mercúrio oposto a Netuno traz essa informação de cuidado com as ilusões, com as fake news, com a tomada de decisão ou de conhecimentos que a gente, em vez de buscar uma fonte fidedigna, uma fonte importante, a gente simplesmente acredita e fica ali na ilusão. Então, são somatórias de mesmos sinais. E tudo isso vem coroado com o fato de ser um eclipse, envolvido com Saturno, Netuno, Mercúrio, Sol e Lua. Esse é o ponto, tá? Então, essa é a questão. Vamos tomar um pouco de cuidado. Aqui a gente também tem, olha, a quadratura de Marte-Plutão, outro desafio com relação à nossa iniciativa, nossa atitude, atitudes que podem ser mais radicais, atitudes que até podem ser autoritárias, até violentas, agressivas. Então a gente tem que tomar cuidado com essa iniciativa muito tudo ou nada, muito 8 ou 80. E com isso, radical. Sendo radical, a gente está com a qualidade libriana, a qualidade de balança do mês, já que no dia seguinte desse eclipse, nós temos já o Sol ingressando em balança, que é o equinócio da primavera aí no hemisfério sul e o outono aqui no hemisfério norte. Então, a gente também tem essa movimentação, essa mudança de qualidade do signo. Então, olha quanta coisa, é realmente um período de muito movimento. A gente tem ali o equinócio. E temos também o ingresso de Marte no signo de Escorpião, que para Marte é uma posição muito favorável, deixando a gente com ações, iniciativas mais estratégicas, mais assertivas, com mais foco, com mais concentração, com menos dispersão. Isso é bom. Mas o aspecto da quadratura vai continuar. Então, o desafio aqui é com isso, é com essa intensidade que pode fazer a gente tomar decisões e iniciativas muito radicais, muito na base do tudo ou nada mesmo, sem ponderações, sem usar toda a força de balança do mês que está começando. Então, do ponto de vista solar, estamos iniciando um novo ciclo. Do ponto de vista lunar, estamos iniciando um novo ciclo. Olha que interessante. Então, temos a lua nova mostrando um novo ciclo no dia 21, temos o Sol ingressando em balança, iniciando um novo ciclo solar, portanto, coincidindo os ciclos de Sol e de Lua. E isso é interessante para a gente reforçar a ideia de planejamento. Então, isso é bom para reforçar a ideia de que é o melhor momento, essa última semana de setembro, para você fazer o seu planejamento do mês inteiro que tem pela frente. Então, aproveita. E é um planejamento que tem uma força aí grande de balança, sim, porque temos o Sol ingressando em balança, a Lua também indo para balança no dia seguinte, Mercúrio já está lá nesse eclipse. Então, mostrando uma facilidade da gente trazer uma ponderação, um equilíbrio ali, uma balancinha que a gente vai pesando os pratos da balança para nossas decisões considerar o outro, as necessidades também do outro, não olhar só do ponto de vista individual. E se a gente fizer o jogo legal aqui de Saturno e Netuno, a gente toma decisões pautadas na realidade, sem deixar a imaginação de lado, a intuição, a percepção, os sonhos e todo esse lado netuniano que é o invisível. É o lado invisível da vida que existe, mas a gente sente, mas não tem como apalpar, não tem como provar, não tem como medir. E muitas vezes ele é desclassificado exatamente por causa disso. Então aqui a gente tem o feeling empresarial, sabe essa percepção que a gente, um nome bonito no meio empresarial para chamar de feeling, na verdade nada mais é do que a capacidade de perceber o que está no invisível.
Isso é o feeling, é a percepção do extrasensorial, o extrasensorial que está aqui. Mas Saturno é o que pode medir, pesar, materializar, o que eu posso ver. Então, ele é o mais o cético. Juntando essas duas questões aqui, muito importantes, é a capacidade de estruturar sonhos, a capacidade de materializar as suas percepções, entender que existe uma via do que está no invisível para o mundo do manifesto, o mundo da manifestação do que é visível, do que é palpável e concreto de Saturno. E é assim que os sonhos acontecem, gente. Porque se ficar só no mundo dos sonhos, nada acontece, fica só lá no mundo netuniano. Mas a gente tem que ter a capacidade de trazer aquilo que a gente imaginou, sonhou, para o palpável, para este mundo de manifestação, de realidade, de materialidade. Então, a boa conversa entre Saturno e Netuno traz essa possibilidade. Eles estão juntos no céu. Eles estão dando essa possibilidade para nós. A oposição deixa isso claro como um desafio, momento de ponderar essas questões. O quanto você está conseguindo integrar, por exemplo, sua vida de trabalho com a sua vida pessoal. É um ótimo momento para você ponderar isso. Você está conseguindo ou você só trabalha? Se você só trabalha, você está, seu prato da balança de Saturno foi lá para baixo. Você está conseguindo ter uma vida um pouquinho mais satisfatória, buscando seus prazeres, seu bem-estar, seu autocuidado, a questão dessa integração, isso é Netuno. Então, é o jogo isso, é o momento de ponderar essas coisas sim. E quem sabe, sendo um planejamento, um momento de planejamento, não seja um momento de planejar novas atividades mesmo, uma nova rotina, um novo processo de trabalho, um novo ambiente ou uma forma nova de trabalhar, uma nova forma de trabalhar também está envolvido aqui. E esse eclipse pode trazer, revelar essas questões, porque se estamos falando de um momento onde a gente tem, onde não existe luz, né? Simbolicamente seria isso. Com a boa luz não estamos vendo mais nada. Seria um momento então de acender a sua luz interna, acender a sua capacidade de se guiar de olhos fechados. Portanto, reforçar sua intuição, reforçar sua confiança, a sua fé e dar os passos certos para isso, porque você confiou no seu potencial. Isso também o eclipse faz com a gente. Traz aí um momento que a gente tem que confiar no nosso potencial. Não dá muito para confiar no que está lá fora, porque o que está lá fora é simbolicamente, escuridão. Então, ou a gente aprende a enxergar de dentro para fora, ou a gente fica vulnerável. Então, essa é a sensação do eclipse, uma vulnerabilidade. Mas a gente precisa buscar essa força interna para não ficar tão vulnerável assim. Então, gente, mostrei aqui, esse mapa ele vai até o final do mês, praticamente, porque a próxima astrovisão é lá no dia, vamos lá, só ver as nossas agendas aqui, para a gente poder já combinar aqui comigo, para você estar presente. A próxima astrovisão, dia 25. Então, na realidade, dia 25 é já para falar da primeira semana de outubro, é para falar já da próxima semana. Então, vai estar, vou falar um pouco mais disso e vou já entrar para o próximo mapa, que aí já começa a lua crescente, um novo ciclo iniciando. Então, vamos agora para o nosso quadrinho de dicas, que é agora dessa semana, voltando aqui para a nossa semana mesmo de análise, e já fica com todas essas informações desse mapa do eclipse. Vamos lá. Bom, então, gente, esse quadrinho de dica eu trago para vocês terem mais informação, mas lembra que quem está lá no nosso grupo de Astrologia para Negócios pode baixar o meu resumo. Eu faço um resumo toda semana e é um material bônus que você lá pode baixar. E vai ter material bônus, ó, uma informação que eu dei no início, você que chegou agora ou chegou no meio, não ouviu, vou reforçar aqui. Vai ter esse material bônus para a semana que não terá astrovisão, que é a próxima semana. Então, dia 18 de setembro, quem tiver no grupo recebe esse material, pode baixar para a próxima semana. Então, eu vou continuar conseguindo ali dar as informações para vocês mesmo aí na minha semana de recesso. Então, o foco dessa semana é a lua minguante em Gêmeos, que é uma semana então de reavaliação estratégica, tem a função mesmo de minguar, de organizar e preparar. Então, lua minguante, momento de preparação. Então, uma semana de bastidores agitados, decisões importantes. O céu, ele pede essa introspecção ativa. O que que é a introspecção ativa? Você se recolhe, mas você está em atividade nesse recolhimento. Você está buscando fazer aquele balanço.
Então, rever estratégias, reorganizar as metas, muita atenção naquilo que você tem que eliminar, que você tem que encerrar, porque esse novo ciclo que começa é um ciclo com eclipse, ele tem um poder maior, tem uma potência aí, essa nova lunação. Então, não vai levar para o próximo ciclo as coisas que ficaram mais ou menos. Elimina mesmo aquilo que você viu que não vai funcionar, não fique insistindo naquilo que não deu certo. Pega o que deu e vai refinar o que deu. Assim, a gente vai potencializar o próximo ciclo. O céu também já anuncia as grandes viradas no domingo e na segunda, então 21 e 22 de setembro, que são as dicas bônus que eu deixei aqui, com esse eclipse solar, a oposição do Sol-Saturno, como vimos ali no mapa, o ingresso de Marte em Escorpião, que é uma posição boa para Marte, para nós aqui de Astrologia para Negócios, Marte é a nossa atitude empreendedora, é a iniciativa, então ele é muito importante na, na tomada de decisão junto com a ação. Então a gente decide, mas se a gente não tiver a força, a energia para tomar decisão, não adianta nada. Você tem que agir, e aí a gente tem Marte. Em Escorpião, ele é uma ação estratégica, uma ação com foco, com concentração. E o equinócio, que é o ingresso do Sol no signo de Balança. Sequência, então, temos aí poderosa de aspectos ligados à reflexão, revisão, conversas difíceis, né? Porque o Lua minguante é o momento de fazer, então, a sua DR, que eu falei no início, que não é o melhor momento nos eclipses, mas é um bom momento nas luas minguantes. Ajustes emocionais, decisões estratégicas que são delicadas. Lua minguante ajuda a finalizações, portanto, a resolver pendências. É o grande ponto aí de uma lua minguante, culminando num pré-eclipse solar que pede total realinhamento. O momento então exige o quê? Refinamento, lógico, paciência, a escuta profunda, inteligência emocional para poder ter essa honestidade de fazer essa revisão. Porque não adianta a gente fazer revisões se a gente não estiver disposto a enxergar os problemas. Se a gente faz a revisão querendo achar o culpado, não adianta nada. Então, revisões, reavaliações e esse processo aqui vai exigir não só a paciência, mas essa honestidade. Então, onde cabe a você a questão também, onde você poderia melhorar, sem a gente ficar tão apontando ali o dedo, porque a gente está trabalhando o nosso autoconhecimento aqui. Então, as oposições envolvendo Mercúrio indicam as tensões, muitas tensões nas comunicações, enquanto os trígonos, que são aqueles bons com Urano e Plutão, favorecem as boas ideias, principalmente os insights, tá, gente? Com esse aspecto de Mercúrio e Urano, os insights são muito favorecidos. E o céu já está anunciando ali, sim, essa semana, o eclipse solar em Virgem, último grau de Virgem, e o equinócio. Portanto, iniciando mesmo o novo ciclo lunar, novo ciclo solar, já no início da próxima semana. Então, é fundamental limpar. Entendem? Essa força do novo, ela vem com força mesmo. Então, não é só uma lua nova, e não é só o Sol ingressando no novo signo, mostrando essa equinócio. Uma nova estação do ano vai começar. É também o eclipse junto. Então, essa força de início, esse impulso para começo é enorme. Por isso que é importante a gente rever agora e fazer a limpeza boa agora. Talvez uma das luas minguantes mais importantes do ano inteiro por conta dessas questões aí que eu falei para vocês. Então, revisar, limpar, preparar o terreno agora. Os negócios em destaque que eu falei, vamos agora ver mais, porque eu falei dos negócios voltados à comunicação, à educação, à revisão editorial, à reestruturação de processos, mas a gente também tem facilidade aqui, facilitação, né, nas terapias, nas consultorias, em tudo que vem de informação, tudo que tem a ver com a venda da informação, o coaching, as atividades com foco em encerramentos, então as atividades que envolvem finalizações, as pessoas que trabalham com empresarialmente falando, que trabalham com finalizações de empresas, o lado também, até o direito que trabalha com esse direito empresarial também pode se beneficiar, reorganização estratégica nas áreas de vendas, área comercial, área de marketing, a imagem e relacionamentos profissionais por conta da questão toda libriana da semana. Negócios ligados à tecnologia, porque temos ali Urano envolvido na semana, muito bem posicionado por sinal, e inovação, reformulação de sistemas internos, principalmente naquele sentido de solução criativa de problemas. As estratégias e ferramentas para os desafios e para as oportunidades, aproveite essa lua minguante. É como eu falei agora há pouco, talvez seja a melhor fase minguante do ano inteiro nesse sentido do que fazer numa lua minguante, que é justamente isso: finalizar, rever, reavaliar, redirecionar e preparar o terreno para um bom planejamento.
Então aproveite a lua minguante para revisar tudo isso, posicionamento, as falas, os contratos, a sua produção de conteúdo, como eu já falei antes. Use os aspectos bons ali de Mercúrio com Urano e Plutão para reformulação da sua comunicação, das propostas e das abordagens. Talvez seja um bom momento de radicalizar, até de mudança radical da sua narrativa. É um bom momento. Então, outra questão, se você, ó, para você que é estrategista digital, esse aspecto é fenomenal. Pode aproveitar. E se você conhece alguém que é, você não é, mas conhece, ó, compartilha essa informação, esse vídeo, a astrovisão com essa pessoa, para ela se beneficiar disso também, tá bom? Porque é um aspecto muito positivo de Mercúrio, Plutão de Mercúrio Urano para o estrategista digital, aquele que vai trabalhar com copy, trabalhar com a narrativa, que vai reformular essa parte da comunicação. E evite decisões emocionais nesses dias, né, de oposição Mercúrio-Saturno, Mercúrio-Netuno. Lembra que são aqueles dias mais complicados na nossa fala e no nosso entendimento. Prepare lançamentos, reestruturações e ajustes de posicionamento para a semana seguinte. Então, é o que eu falei agora há pouco, para o estrategista, para a pessoa que está trabalhando com isso, é uma semana ótima para fazer isso. E atenção à quadratura de Vênus-Urano e aos sinais do corpo e das relações, porque essa quadratura é aquela que faz a gente ter impulsividade na tomada de decisões com relação aos outros. É aquela questão ali de eu não aguento mais, acho que tem que virar a mesa hoje, no dia da quadratura. Depois passa uma semana, se arrependeu, lógico. Porque nesse momento é um momento que a gente não aguenta a condição energética ali. Então lembra, Urano traz a força de romper, a força da individualidade e a liberdade. E Vênus fala de abrir concessões, de ponderações, de relacionamentos. Então são funções diferentes que estão em quadratura. E a quadratura então dá o choque. A tendência é essa mesmo. Então, se aquele relacionamento não está muito bom, a tendência é vou acabar tudo porque seria a solução mais rápida, aquela que você quer se livrar. Você quer se libertar, se livrar daquele problema. Só que aquilo é um problema naquele momento. Depois pode não ser mais aquele problema, e aí você tomou uma decisão no momento intempestivo aí. Então, esse é uma questão bem importante. E aí, gente, muito bem que a gente agora finalizou essa nossa astrovisão um pouquinho maior, então provavelmente a gente até ultrapassou aqui um pouco do tempo. Lembra que eu estou deixando aqui o link no chat, estou deixando o link para o grupo Astrologia para Negócios, que é o nosso grupo VIP, o nosso grupo gratuito, tá, gente? Você pode ingressar lá. E lá é onde eu estou todos os dias com vocês. Todos os dias a gente tem informação, a gente aprende a usar o céu a nosso favor, porque essa é a ideia. A gente aprende a traduzir o que está no céu na sua tomada para melhorar a sua tomada de decisão, suas escolhas e escolhas que podem ser mais assertivas, não é só tomar decisão e nem só escolher, a gente poder ter maior chance de acertar nas escolhas que a gente toma. A ideia é essa. Sempre foi desde o início aqui do meu trabalho. E o grupo traz isso para vocês. Então entra lá, ingressa lá. Lá também vai ter o material não só dessa astrovisão agora, que vai estar lá. Assim que a gente terminar aqui, você pode ir lá que a gente já disponibiliza o quadro, esse quadro de dicas que eu coloquei aqui e o resumo da semana. Mas também vou disponibilizar no dia que não terá a astrovisão, que é o dia 18 de setembro, vai estar lá também. Então ingressa lá que a gente conversa todos os dias. Você também pode deixar interagir, não é só aquele grupo que eu fico só mandando informação. Você está lá, você pode responder. Temos enquete de quarta-feira, temos muita coisa legal lá. Então eu estou te esperando no grupo Astrologia para Negócios. E até a próxima Astrovisão. E aí, gostou das dicas? Então me ajude deixando seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais dicas como essas. Assim você me ajuda e fica por dentro de tudo que está acontecendo no céu e que vai influenciar na sua vida e nos seus negócios.